Já está na tela aí? Amém. Se os irmãos encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra diz o seguinte: cante, ó estéreo, você que nunca teve filhos, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as suas cortinas de sua tenda, não os impeça. Estique suas cordas e firme as suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em cidades abandonadas. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Primeiro de tudo, eu quero dizer que para mim é um privilégio, um prazer participar de um culto avivado, abençoado, uma igreja viva, uma igreja, vibrante. Meu Deus, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu estou muito feliz de ver como essa igreja trabalha em missões, se envolve em missões. Missões é uma coisa que arde dentro do meu coração. E quando eu vejo uma igreja assim, eu dou muito glória a Deus. Eu dou muito glória a Deus porque nós somos raríssimos hoje em dia. As pessoas estão esquecendo da importância que Deus dá para a obra missionária. E a gente nunca pode esquecer isso. Amados, eu tinha preparado até um vídeo, eu ia mostrar algumas coisas aqui sobre como nós fazemos missões na nossa igreja. Para a honra e glória do Senhor, Deus nos deu o privilégio e o prazer de podermos sustentar mais de 30 pessoas no campo missionário, a maioria deles, todos campo transcultural. Alguns a gente sustenta completo, alguns a gente ajuda com uma porcentagem do sustento deles. E a gente faz exatamente como os irmãos fizeram aqui. Nós temos toda semana, em todos os cultos da nossa igreja, seja culto de missões ou não culto de missões, a gente sempre está mostrando o que está acontecendo no campo missionário, e a gente está sempre orando pelos missionários, orando por um país no mundo. Então, nossa, é muito, é um privilégio para mim, é uma bênção. E obrigado, irmã Linda, obrigado, pastor Boanerges, obrigado a todos que me convidaram. E assim, para mim é um privilégio, é um prazer estar aqui. E antes de eu começar, eu queria ler mais um texto em Isaías. Está lá em Isaías 43. Só para eu começar aqui uma introdução, depois desse texto eu já vou querer a apresentação de slides, se puder, tá bom? Vamos lá. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, e a quem formei e fiz. Amados, olha só que texto maravilhoso. Deus tem filhos e filhas em todas as nações. E eu, durante 3 anos, você já pode colocar a apresentação aí, durante 3 anos, eu tive o prazer e o privilégio de fazer parte de um ministério onde eu dividi a minha vida, participei do ministério ali com mais de 400 filhos de Deus, espalhados pelas nações. Ou seja, 400 pessoas que vieram de 60 diferentes nacionalidades, e a gente estava ali, compartilhando a nossa vida, compartilhando o ministério, trabalhando juntos. E durante esse tempo, Deus, trabalhou no meu coração, falou no meu coração de tal forma que quando eu voltei para o Brasil, eu falei, não tem condições de eu continuar minha vida, da mesma forma que eu tenho continuado. Pode passar o slide. Ih, gente. Tudo bem. Tudo bem. Então é o seguinte. Deus falou comigo e eu cheguei no Brasil e falei, não tem como mais eu continuar da forma como eu estou. Não tem como mais eu continuar vivendo a vida, simplesmente para pagar um boleto, simplesmente. Agora a minha vida se revolve em torno dessa missão, em torno desse objetivo de Deus. Porque, irmãos, missões não é algo do pastor, missões não é algo do Ministério de Missões, missões é uma obra que nasceu no coração de Deus. Amém? E a gente tem que entender isso, a gente tem que agarrar isso, certo? Durante aquele tempo ali,
Você vai conseguir mostrar? Não, tudo bem. Durante aquele tempo ali, eu trabalhei na cozinha, certo? No primeiro ano. E depois eu fui passar para uma equipe que preparava a chegada do navio em alguns lugares. Durante esse tempo, eu passei por mais de 30 países, inclusive África, alguns países da Ásia e alguns países do Caribe. E irmãos, quando começou o louvor aqui da música africana, tal, nossa, eu me empolguei demais. Lembrei de um culto que eu participei quando a gente estava em Tanzânia. Irmãos, 3 horas de culto. 3 horas de culto. 3 horas de culto, mas é 3 horas de culto assim. O culto já tinha começado quando a gente chegou. O culto já tinha começado quando a gente chegou. 3 horas de culto, a gente desistiu. Meu Deus, não dá mais. A gente tem que, sabe, a gente tinha um monte de coisa para fazer no navio. Voltamos e o pessoal continuou. Irmãos, é assim, o pessoal não tem limite não. Eles adoram mesmo. E nesse dia a gente dançou, se jogou com eles, pulou. Meu Deus, que alegria. Que júbilo. E uma coisa que eu percebi durante todo esse tempo é o seguinte: as pessoas, em todos os lugares, elas buscam a redenção, elas buscam a salvação em algo, em alguém, em alguma coisa, sabe? É uma coisa que a gente é notável. Onde a gente ia, a gente notava nas pessoas, elas procuravam isso. Eu tive contato com pessoas que professavam a fé budista, pessoas que professavam a fé muçulmana, pessoas que professavam a fé hindu, sabe? E nessas pessoas a gente vê sempre uma busca, uma coisa assim, não só nelas, mas em todas as pessoas com quem a gente conversa, a gente vai notar uma busca, sabe, por salvação. Amados, os povos clamam por salvação, os povos clamam por um Salvador. E nós temos a mensagem desse Salvador, e a gente tem que levar, amém? Nós temos que levar até eles. Amados, esse texto aqui, que vem falando aqui sobre o povo de Israel, Deus fala para eles assim: você não será como uma mulher estéril. Já está tranquilo, irmão. Pode abortar a missão aí do slide, tá bom? Obrigado. Nesse texto aqui, Deus fala para Israel assim: você não será como uma mulher estéril. Você terá muitos filhos. E olha só que coisa, parece que filhos é uma coisa que nós fomos criados para ter. Parece que filhos é uma coisa que a gente tem que ter e que Deus criou a gente assim. Afinal de contas, quando foi lá no Jardim do Éden, a primeira coisa que Deus falou para Adão foi o seguinte: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Certo? Então, é muito fácil a gente entender que ter filhos é uma coisa que é natural do ser humano. Sabe, o Salmo 127 diz o seguinte: os filhos são como uma flecha na mão do guerreiro. Bem-aventurado aquele homem que tem muitas flechas na sua aljava. Amém? Então, olha que coisa maravilhosa, como que Deus exalta e traz em grande importância o fato de nós termos filhos. Ser estéril naquele contexto, ser estéril no contexto de Israel, olha, ser estéril no contexto de hoje é uma coisa frustrante, certo? Mas, hoje em dia, a gente tem algumas opções, a gente pode fazer algumas coisas. Tem inseminação, a gente pode adotar, sabe? A gente tem algumas opções que a gente pode resolver em relação a isso. Mas, naquela época, não era só uma questão, é uma coisa triste, mas era considerado uma maldição. Era considerado uma maldição. A pessoa que não tinha filhos, ela se considerava amaldiçoada e as pessoas consideravam ela amaldiçoada, e a gente pode lembrar muito bem disso quando a gente vai para a história de Ana, a mãe de Samuel, porque o marido dela tinha outra esposa, a outra esposa tinha vários filhos, e ela continuava constantemente ali falando: olha, você não tem filhos, você é isso, você é aquilo, e ela sempre se sentindo menor, e o marido dela podia falar o que ele quisesse, ele podia dizer assim: eu te amo, não interessa, filhos, eu te amo, não interessa. Ela cria os filhos, ela precisava dos filhos. Os filhos são a herança do Senhor, amém? Então, naquela época, era como se fosse uma maldição, e quando Deus promete isso aqui para Israel, Ele promete uma bênção grande, uma coisa de multiplicação, certo? Então, a bênção que veio para o povo de Israel se estendeu a todos os povos. Quando Deus está falando dessa bênção aqui de muitos filhos, ele já entra numa questão de filhos espirituais. E aí é onde nós entramos, irmãos. Porque nós somos os descendentes da promessa de Abraão.
Amém? Nós somos herdeiros daquela promessa que Deus fez para ele ali quando chamou ele, certo? E é por causa da semente que foi lançada por ele que hoje nós estamos aqui. E Deus nos chamou não somente para continuarmos aqui, mas para gerarmos filhos para a honra e glória dele. Amém? Então, veja só, Romanos 10 diz o seguinte, 10, 12. Não há diferença entre os judeus e o gentio, pois o mesmo é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés que anunciam boas novas. Amém? Amados, João 1:11 diz o seguinte, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, a todos que o receberam, a todos os que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, amados. Amém? Você é um filho de Deus. Fomos adotados nessa família. E quando a gente vê isso, quando a gente vê essa promessa de filhos, a gente entende que essa profecia, essa promessa que Deus fez para o povo de Israel por meio de Isaías, ela se refere também a nós. E para que a gente possa entender a igreja que Jesus quer que nós sejamos, porque, irmãos, a igreja que Jesus estabeleceu, ela é nesse modelo, é nesse molde. Uma igreja missionária, uma igreja que se multiplica. Então, para que nós sejamos a igreja que Deus quer que nós sejamos, aí eu quero trazer dentro desse texto para os irmãos alguns aspectos que a gente pode pensar do que a igreja precisa. A primeira coisa que a igreja precisa gerar filhos. E no começo do texto já vem dizendo, olha, grite de alegria, você que é estéril, porque você terá muitos filhos. Estéril vai ter muitos filhos, filhos espirituais. Nós vamos ter filhos espirituais, amém? Então, veja só, a fertilidade, ela não vem apenas de Deus, ela é algo que também parte de nós. Sabe, a igreja que Jesus estabeleceu é uma igreja que também foi ordenada a frutificar. Frutificar, nós temos que frutificar para o reino de Deus, amém? Então veja só, em Gênesis 1:26, aquela coisa que eu falei para os irmãos, Deus virou para o homem, a primeira ordem que ele deu foi, multiplique-se, encha a terra, sabe, e sede fecundos. E quando Moisés foi escolher um sumo sacerdote, os irmãos sabem essa história. Moisés foi escolher um sumo sacerdote e ele falou assim, vou escolher Arão, porque ele é meu irmão, ele é da tribo de Levi. E aí as outras pessoas ficaram assim, gente, mas essa aí é panelinha, tá errado isso aí. Vai escolher Arão, o irmão? Pô! E os outros ficaram assim já, não, meu Deus, como é que vai fazer? E aí eles começaram a reclamar com Moisés, reclamar. E Moisés pegou e virou para Deus, Deus, como é que faz? O pessoal está reclamando, o pessoal não está feliz que eu vou escolher Arão e tal. Aí Deus falou, não, tudo bem, vamos fazer uma votação. Só que essa votação não vai ser uma votação igual das pessoas. Vai ser uma votação ao estilo de Deus. Então pega o cajado de todo mundo. O povo de Israel era um povo que cuidava de animais, de ovelhas. Certo? Então todo mundo geralmente tinha um cajado. E o cajado era usado para guiar a ovelha. Sabe, para levar a ovelha no caminho certo. Às vezes tem uma se desviando aqui, você ia lá e puxava ela com o cajado. O cajado era um pedaço de pau que ele já não tinha vida, porque ele era tão pegado, as pessoas pegavam tanto nele, que ele já estava seco. Um pedaço de madeira que já estava seco, certo? Então, todo mundo pegou seu cajado, escreveu seu nomezinho no cajado e falou assim, vamos colocar o cajado numa sala ali. A gente colocou todos os cajados numa sala. E aí esse povo ficou, gente, que votação é essa, meu Deus do céu? Cajado do povo e tal, enfim. Botou o cajado lá e vamos esperar alguns dias. Esperou alguns dias e Deus falou o seguinte, o vencedor dessa votação é aquele cujo cajado vai florescer. E aí a gente fica imaginando assim, poxa, como é que um cajado, um negócio seco desse vai florescer? Mas, irmãos, quando terminou o tempo, que tiraram todos os cajados, estava tudo seco. Mas o cajado de Arão parecia uma árvore, meus irmãos.
O cajado de Arão tinha flores, tinha folhas, tinha frutos. O cajado de Arão tinha florescido de forma abismal. Uma coisa assim incrível. Isso é uma imagem para nós como igreja de Cristo. Nós temos que frutificar, nós temos que, gerar frutos para a honra e a glória de Deus. Isso que o pessoal vai fazer na Bahia é gerar frutos. Eles estão indo ali plantar sementes para gerar frutos. Amém? Então, esse é um mandato que Deus nos deu como igreja de Cristo. Então, veja só, quando nós não frutificamos, isso tem consequências sérias também. Lá em Mateus 21, conta uma história em que Jesus está caminhando e ele vê de repente uma figueira. E essa figueira está ali, Jesus pega e se aproxima dessa figueira. Irmãos, não era tempo de figos, mas Jesus viu aquela figueira toda cheia de folhas. Não era tempo de figos. Ele chegou perto da figueira, não achou nenhum figo. Aí ele ficou muito zangado e falou assim: nunca mais você vai frutificar. Aí na mesma hora ela secou, na hora. Secou. E aí eu fico me perguntando, gente, não é muita maldade? Porque estava fora da época. Estava fora da época. E como é que essa figueira, como é que Jesus mandou essa figueira secar? Está um sinal de que existe fruto numa figueira é que ela está toda cheia de folhas. Se está fora de época e ela está toda seca, aí realmente você sabe que não tem fruto nela. Mas essa figueira tinha folhas. Em outras palavras, era como se ela tivesse frutos, ela estava dando indicativos que ela tinha frutos, ela estava fazendo parecer que tinha frutos, mas Jesus não encontrou frutos nelas. Então é assim com a nossa vida também. A gente não pode simplesmente ter uma aparência, a gente não pode viver uma aparência de que nós geramos frutos. Deus exige frutos de nós. Ele quer que nós demos frutos para a sua glória. Amém? E a consequência é muito séria. Mateus 7,18 é um texto que fala sobre, o seguinte: a árvore que é boa, ela dá um fruto. A árvore que é boa, ela dá um fruto bom. A árvore que é ruim, dá um fruto ruim. A árvore que não produz frutos bons, ela é cortada e lançada no fogo. Amados, eu não quero ser cortado e lançado no fogo. Você quer? Não, eu não quero ser cortado e lançado no fogo. Vamos gerar frutos, vamos gerar filhos, certo? Não gerar filhos mata o nosso propósito para sermos férteis. Não adianta, não adianta a gente se estressar e ficar pensando assim: ah, meu Deus, agora eu tenho que quebrar minha cabeça, eu tenho que ganhar frutos, eu tenho que evangelizar, eu tenho que fazer, tal. Como é que eu ganho frutos? E a gente fica se perguntando, e a gente vê vários vídeos no YouTube, as pessoas perguntando como é que eu frutifico. Mas olha só o que João 15 diz. Presta atenção nesse texto, meus irmãos. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Amados, a gente só tem que permanecer em Jesus. É só permanecer nele, é só você permanecer nele, que o fruto é automático na sua vida. Amém? Você vai gerar frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Mas permaneça em Jesus. Como é que eu permaneço em Jesus, Felipe? Vai mergulhar na tua Bíblia, meu irmão. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta e vai orar, vai buscar teu Deus. O momento da igreja aqui é muito maravilhoso, a nossa comunhão e tal, mas a gente não pode achar que a nossa vida cristã é simplesmente do domingo. Não, a nossa vida cristã não vai funcionar se a gente se alimentar uma vez só pela semana. Quem é que vive assim, gente? Comendo uma vez pela semana.
Busca a Deus, permaneça em Jesus e você vai frutificar. Então, Ele quer que nós tenhamos filhos. Amém? A segunda coisa que uma igreja precisa é que ela precisa crescer. Então, Isaías fala o seguinte: alargue a tua tenda. Alargue a tua tenda, sabe? E isso significa uma igreja que precisa crescer porque já tem muitos filhos aqui dentro. Essa igreja aqui já está quase no ponto de alargar a tenda. Amém? A gente já está quase... A minha igreja, a Assembleia de Deus, a gente congregava num templo mais ou menos igual a esse aqui. Só que chegou uma hora que não dava mais. Tinha muita gente, já estava abarrotado de gente. E a gente teve que criar, a gente teve que ampliar e fazer um templo novo. Isso é bênção de Deus. Amados, isso é a bênção de Deus chegando sobre as nossas vidas. Porque nós estamos progredindo, nós estamos crescendo, nós estamos ampliando, sabe, as nossas tendas, o lugar da habitação. E é isso que Isaías está falando para nós aqui, nós temos que crescer. A igreja precisa crescer, certo? Isso é uma premissa básica da igreja. E a igreja que Jesus estabeleceu, como eu já falei para os irmãos, ela é uma igreja missionária. A igreja, a gente vê isso nos evangelhos, a gente vê isso pelo ministério de Jesus. A igreja que ele estabeleceu é uma igreja que faz missões, é uma igreja que não fica parada aqui, só engordando, recebendo bênçãos, recebendo bênçãos, recebendo bênçãos. A gente tem que espalhar, a gente tem que abençoar, a gente tem que levar isso para outras pessoas. Amém? Os irmãos já estão fazendo isso muito bem, mas eu quero continuar insistindo. Não desistam dessa obra. Não desistam dessa obra, porque foi para isso que Jesus chamou cada um de vocês. Foi para isso que Jesus chamou cada um de nós. Nós temos que ir, nós temos que falar, nós temos que abençoar as pessoas, nós temos que gerar filhos. E nós vamos ampliar a nossa tenda. Nós vamos ampliar a nossa tenda, amém? Glória a Deus. Amados, isso é uma bênção de multiplicação. Os irmãos vão lembrar, e existe uma situação muito parecida com essa, que os profetas, eles tinham uma escola de profetas naquela época de Eliseu, e eles uma hora chegam para Eliseu assim e falam: profeta, já não tem mais como, a gente não está cabendo mais, cada um de nós vai agora até a beira do riacho, a gente vai pegar toras de madeira para que nós construamos um lugar. E é engraçado que eles falam nesse texto que cada um traria uma tora de madeira. Então, entenda uma coisa. Muitas vezes a gente pensa assim: a igreja faz missões. A igreja faz missões. Sabe? Esse grupo faz missões. E aí eu vou lembrar do pastor Valdemar, que ele sempre fazia essa pergunta para a igreja: quem é a igreja? Quem é a igreja, irmãos? Somos nós? A igreja somos nós? Amados, nesse momento eu espero que os irmãos fiquem chocados, mas a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja sou eu. Fale assim: a igreja sou eu. A igreja sou eu. A responsabilidade por ganhar almas, a responsabilidade por transformar o meu ambiente, a responsabilidade por levar vidas para Cristo é minha, não é de um grupo. Porque quando a gente joga no grupo, a gente perde a noção de responsabilidade. Você é responsável. Deus te separou e te trouxe para cá, e você está aqui nesse momento, ouvindo essa palavra, por uma razão muito específica. Amém? Eu sou a igreja. Eu sou a igreja, a responsabilidade é minha. Então, cada um de nós faz uma contribuição. E quando a gente fala de estender o todo, ele fala assim também. Ele fala para nós estendermos o todo. Irmãos, pensa na sua casa. Você tem sua casa, certo? E você pega e coloca um todo na sua casa. Esse todo na sua casa, ele aumentou a área sombreada pela sua casa. Ele aumentou a área da sua casa. Então, a ideia aqui, quando a gente fala de estender o todo, é amplie os seus limites, amplie para onde você, sabe, para onde não se limite, não segure. Ele até fala, não o segure, sabe, amplie os seus limites. E quando a gente fala disso, a gente está falando de ampliar os limites da nossa mente também. Veja, em Atos 1:8,
é aquele famoso texto onde o Espírito Santo desce sobre as pessoas, receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e como em Samaria e até os confins da terra. Amados, Jerusalém, o lugar onde nós estamos, Judéia, toda a nossa região, Samaria, até aqueles que são esquecidos, aqueles que não são, sabe, bem-vindos no nosso meio, nós vamos lá falar também. E nós vamos em todos os confins da terra. Amados, isso é uma ordenança para cada um de nós. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. O texto que Jesus citou quando ele entrou na sinagoga diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas, pregar libertação e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre nós, sobre cada um de nós, para que nós anunciemos, para que nós falemos, para que nós proclamemos. Amém? A responsabilidade é sua, meu irmão. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é de cada um de nós. Então, nós temos que esticar o nosso todo. Nós não podemos ficar limitados aqui. Nós não podemos ficar limitados ao Brasil. Nós não podemos ficar limitados ao Brasil, porque a ordem foi simultaneamente. Você faz em Jerusalém, você faz ao mesmo tempo na Judéia, você faz ao mesmo tempo em Samaria e ao mesmo tempo você faz nos confins da terra. A ordem é essa, faça ao mesmo tempo em todos os lugares. Amém? Amém? Faça ao mesmo tempo em todos os lugares. E a terceira coisa, meus irmãos, que a gente tem que entender é que a igreja precisa se firmar. A igreja precisa se firmar. Ele fala assim: estique as suas cordas e finque as suas estacas. Por que a gente finca uma barraca com estacas? Porque vai vir vento, porque vai vir dificuldade, porque vai vir tempestade. E a gente tem que estar firmado. A gente tem que estar firmado para resistir a tudo isso. Amém? Nós temos que estar firmados. E aqui, quando eu falo isso, eu digo que nós temos que estar firmados em Cristo, que é a rocha. Amém? Nós temos que estar firmados em Cristo, que é a rocha. Ele diz o seguinte, ele termina o sermão do monte, ele termina todos os seus ensinamentos, e ele fala o seguinte: o homem que ouve essas minhas palavras e as pratica, ele é comparado a um homem que firmou a sua casa numa rocha. E o homem que ouve essas minhas palavras e não as pratica, ele é comparado a um homem que fez a sua casa na areia. Vieram os ventos, veio a tempestade, veio tudo e arrasaram aquela casa que estava edificada sobre a areia. Edificada sobre a areia, ela não vai resistir, ela não resiste. Nós temos que estar firmados na rocha que é Cristo, certo? O vento é uma oposição. O inimigo, ele vê a obra crescendo, ele vê a obra se desenvolvendo, ele vê a obra, sabe, deslanchando, e ele vai pensar assim: eu tenho que fazer alguma coisa, não está certo isso aí, eu tenho que ir lá atrapalhar, criar uma briguinha ali no meio, fazer alguma coisinha ali para parar de dar certo, porque está dando muito certo. Essa igreja, a DMC, meu Deus do céu, alguém tem que parar essa igreja. Ele vai botar alguma coisinha aqui no meio dos irmãos, ele vai botar alguma dificuldade, sabe? Porque ele está vendo que a coisa está prosperando. E, meus irmãos, quando a gente faz missões, a nossa igreja ela vai embora mesmo, ela cresce. E é isso que Deus está nos abrindo os olhos aqui. Nós vamos alargar as nossas tendas, porque nós estamos cuidando de todos os lugares, de Jerusalém, de Judéia e Samaria e dos confins da terra. E nós vamos estender as nossas tendas, nós vamos alargar o lugar da nossa habitação. Amém? Então veja só, nós precisamos estar firmados em Cristo. Olha só, Colossenses 2:6 diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Amados, vamos estar em Cristo. E mais uma vez eu vou falar aqui como que nós estamos firmados em Cristo. Se alimentando uma vez pela semana? É vindo na EBD, é aprendendo mais da palavra de Deus. Sabe, é na nossa casa a gente buscando um tempo devocional com Deus, a gente buscando intimidade com Deus. E aqui eu quero
abrir uma coisa que os irmãos já sabem, mas eu quero voltar a lembrá-los isso. O sacrifício de Cristo é um sacrifício perfeito. O sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, Ele abriu para nós um lugar que antes não estava aberto para nós, um lugar que nós não tínhamos acesso. Só quem tinha acesso ao Santo dos Santos era o sumo sacerdote. E agora, meus irmãos, eu e vocês, cada um de nós, temos acesso ao Santo dos Santos. Amém? Glória a Deus. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. Nós podemos estar no Santo dos Santos todos os dias. Existe uma música que fala assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Amados, se você ainda está acostumado, ainda está contente, ainda está feliz de viver em outro lugar além do Santo dos Santos, é porque você nunca esteve lá. Pense nisso. Será que você já esteve no Santo dos Santos? Será que você já realmente entrou na presença de Deus? Porque não existe lugar melhor do que esse. Entre na presença de Deus e se firme nessa rocha. Se firme nessa rocha que é Cristo. Amados, além de nos firmarmos, nós precisamos firmar os nossos filhos. Amém? Não tem como a gente querer expandir um reino, sabe? Estender o nosso todo com crianças na fé. E os filhos precisam estar enraizados. Olha só, não tem como um bebê gerar filhos. Tem como um bebê gerar filhos? É impossível. O bebê não gera filhos. Então, nós temos que amadurecer nós temos que amadurecer aquelas pessoas que vão sair do nosso meio, que vão ser enviados, que vão falar. Nós temos que firmar essas pessoas na rocha que é Cristo, para que quando elas cheguem lá, elas possam frutificar, elas possam gerar filhos para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém? Amados, e aqui nessa parte eu quero contar uma história para os irmãos. Passa, você tá com o slide aí? Pode passar. Pode passar, passa. Isso, volta. Irmãos, esse dia aí, os irmãos estão vendo essa imagem aí, foi um dia que a gente não tinha entrado no navio ainda. Nós não tínhamos entrado no navio ainda, certo? Antes de a gente entrar no navio, eles falaram assim: o navio está em manutenção, ele não está em capacidade de receber pessoas ainda, então nós fomos enviados para a Inglaterra, ficamos 3 semanas ali. E nesse dia, o nosso líder falou assim: nós vamos num lugar chamado Speaker's Corner, que significa canto daqueles que proclamam. Canto daqueles que proclamam. Então, a gente chegou num lugar lá, e alguém colocava um banquinho aqui num canto, e subia em cima desse banquinho e começava a falar sobre a fé cristã. Aí alguém vinha num outro canto aqui, colocava um banquinho e começava a falar sobre o islamismo. Aí alguém vinha num outro banquinho aqui e começava a falar sobre o budismo, o hinduísmo, whatever. Qualquer tipo de fé que os irmãos imaginarem. E aí, eu, muito curioso, porque eu nunca tinha conversado com nenhum muçulmano, nunca tinha entrado em contato com essa cultura, com essa religião, eu fiquei ali do lado de um muçulmano que estava falando, e eu queria saber exatamente o que ele ia falar, o que ele ia explicar. Meus irmãos, de repente, brotou do meu lado 2 senhores barbudões assim, muçulmanos, sabe? Aquele jeitão de cara fechada. Meu Deus do céu. E esses irmãos, eles começaram a me confrontar fortemente. Não sei o que aconteceu, mas eles sabiam que eu era cristão, de alguma forma. Eles começaram a me confrontar, e eles começaram a usar a Bíblia Sagrada para dizer assim: Jesus não é Deus. E eles pegavam os textos e mandavam os textos para cima de mim. E eles falavam assim: não existe trindade. Trindade não existe, trindade é uma criação. Alguém criou isso aí. Sabe? E eles usavam vários textos e eles eram muito bons de Bíblia. Irmãos, e a gente começou a conversar ali, e eu fui ficando nervoso, porque eu não lembrava dos textos. Meu Deus do céu, eu falei assim: eu quero me enfiar num buraco, porque eu não estou lembrando dos textos. Eu não estou lembrando de nada, como é que eu vou defender minha fé aqui agora? Sabe? E eu fiquei desesperado, fiquei no desespero, eu falava alguma coisa, eu lembrava de alguma coisinha e eu falava, e eles já vinham com 10 milhões em cima de mim, assim, e eu no desespero: meu Deus, o que eu vou fazer? Acabou aquele dia e eu fui para casa, sabe, muito decepcionado, muito triste, muito cabisbaixo, e o meu líder virou e falou para mim assim: sabe de uma coisa? Eu vi você muito parecido com Apolo.
E os irmãos sabem quem era Apolo? Apolo era um pregador que surgiu na época de Paulo. Na época que Paulo estava pregando o evangelho, surgiu um pregador chamado Apolo. E esse Apolo, ele era muito bom, ele tinha ele falava muito bem, as pessoas, sabe, ele chamava muito a atenção das pessoas com a pregação dele, porém, ele não sabia nada sobre o Cristo ressurreto, ele não sabia nada sobre todas essas questões de Jesus Cristo. E aí alguém pegou, chamou ele do lado assim e falou, não, espera aí que eu vou te ensinar. Aí ensinaram para ele, aí a partir daí ele começou a pregar e falar um evangelho genuíno. Sabe? E ele me viu desse jeito, ele falou, olha, você é igual a ele, você tem uma paixão, você quer falar, só que você não sabe ainda, você não conhece ainda. Ah, meu irmão, ali foi um tapa na minha cara, porque eu falei assim, como que eu quero ser um missionário, se eu não conheço o meu próprio Deus? Como que eu vou falar para alguém? Quem é o meu Deus? Como que eu vou explicar alguma coisa para alguém sobre quem é o meu Deus, se eu mesmo não sei quem é o meu Deus? Isso ali foi bem no comecinho, quando eu estava entrando. Amados, depois desse dia eu falei, agora eu vou devorar a minha Bíblia. Aí eu vou devorar, aí eu peguei e comecei sabe, grifar a minha Bíblia, grifar ela toda, e parece que os textos iam pulando assim, e aquela coisa, e eu comecei a entender isso, sabe? Temos que estar firmados na rocha. De outra forma, como que nós vamos poder gerar filhos para o reino de Deus? Temos que estar firmados em Cristo, ou seja, temos que conhecer o nosso Deus. Amém? Então, irmãos, quem é a igreja? E qual é o chamado? Os irmãos já sabem quem é a igreja. Amém? Quem é a igreja? Eu sou a igreja. Amados, a igreja que gera filhos, a igreja que amplia a sua tenda, a igreja que fica as suas estacas em Cristo, ela vai transbordar para todas as nações. E essa é a promessa do texto aqui. O texto de Isaías está dizendo, você vai transbordar para a esquerda e para a direita. Você vai abundar de bênção e você vai alcançar as nações. Nós vamos alcançar as nações, amados. Nós vamos alcançar as nações, nós temos que fazer tudo isso aqui, nós temos que gerar filhos para a honra e glória de Deus, nós temos que ampliar a nossa tenda, fincar as nossas estacas em Cristo, e nós vamos transbordar. Amém? A Bíblia nunca abençoou alguém para que essa pessoa ficasse com as bênçãos para si. Tenta pensar em alguém aí na história da Bíblia, que a pessoa foi abençoada e que ela ficou só para ela, a bênção. Deus virou para Abraão e falou assim, Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu te engrandecerei, eu farei o teu nome grande, eu te abençoarei, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, eu abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja, a bênção para Abraão não é nele que para, é todas as famílias da terra. Essa promessa faz uma referência direta a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, da descendência de Abraão, é aquele que traz a salvação e que estende a salvação para todas as famílias da terra. Irmãos, José, quando ele estava ali, quando seu pai morreu, os seus irmãos viraram para ele e falaram assim, José, por favor, não faça mal para a gente, nós te vendemos, e toda aquela história, eles estavam morrendo de medo do irmão deles. E José falou assim, meus irmãos, eu fazer mal para vocês? Não posso fazer nada, porque Deus é que é o juiz. E olha só, Deus usou vocês, usou toda aquela situação, todas as dificuldades que eu passei, e Ele me abençoou grandemente nessa terra, para que eu pudesse salvar a todos. Olha só, Deus não abençoa uma pessoa de graça, Ele abençoa para que essa pessoa possa abençoar. Pensa na sua vida agora. Pensa em você. Pensa aonde você está. Pensa o que você tem, os seus bens, a sua capacidade, sabe, as suas habilidades, sabe, a sua faculdade, tudo que você tem. Deus não te deu isso de graça. Deus não colocou isso na sua mão de graça. Não foi por acaso que Deus quis te usar dessa forma. Pensa bem sobre isso, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Amém? Deus tem um propósito para a sua vida. Então,
Não pense assim, eu sou pobre, eu tenho poucos recursos, eu tenho quase nada, sabe? Às vezes eu não consigo nem pagar minhas contas. Mas veja, Deus te levantou, te escolheu, e na verdade, Deus te separou desde a fundação do mundo. Pense nisso. Pense nisso. Deus te separou desde a fundação do mundo. Não existia nada ainda. Ele te escolheu pelo nome e te chamou. E falou, você vai ser para mim uma luz para as nações. Amém? Nós somos a esperança de Deus, porque não existe outra instituição na terra, não existe ninguém mais que pode levar essa mensagem de esperança. Só nós. Só nós temos essa mensagem. E se a gente não levar, acabou. Não tem outra alternativa. Nós temos que levar. Amém? Irmãos, existem 3 formas. E aqui eu quero com esse pensamento de que você foi chamado por Deus, você tem um propósito, você não está aqui de graça, você não veio hoje aqui sem motivo. Eu quero que os irmãos, aqueles irmãos que ouviram a voz do Espírito Santo falando com você hoje, se você entendeu que o Espírito Santo te chamou e te convocou, e que Ele te separou para si desde a fundação do mundo, e se você está sentindo que o Espírito Santo está falando com você aí agora, eu quero te chamar para aceitar Jesus aqui agora, e para se entregar de uma vez por todas a Ele, e viver o propósito, aquilo que Ele planejou para a tua vida. Amém? Se você está aí agora pensando nisso, meu Deus, qual é o sentido da minha vida? Por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? Sabe, eu tinha uma amiga que vivia assim, uma amiga do Japão. Ela me contou o testemunho dela. Ela falou, olha, eu vivia a minha vida fazendo todas as coisas, sem saber o motivo das coisas que eu estava fazendo. Sabe, trabalhando igual uma escrava, trabalhando e de dia, de noite, de madrugada, e eu não tinha tempo, e eu simplesmente pensava assim, por que eu estou aqui, gente? O que eu estou fazendo? Até que um dia ela encontrou Jesus e ela descobriu a razão e o propósito da vida dela. Então, se você nessa noite ouviu essa palavra e você entendeu que ela é para você, e você quer entregar a sua vida a Cristo, eu quero te convidar para você vir aqui agora e nós vamos fazer uma oração. E você vai se entregar para Deus e passar a viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Amém? Amém? Se não tem ninguém nessa noite, que Deus te conceda uma oportunidade. Mas olha, eu quero continuar insistindo com os irmãos. Existem 3 formas de se envolver naquilo que Deus está fazendo. Uma é quando a gente vai. A outra é quando a gente ora. E meus irmãos, a gente não pode pensar que a nossa oração ela não tem valor. A nossa oração, meu Deus do céu, a nossa oração ela transforma uma situação. A nossa oração ela muda uma situação completamente. Amém? E pensem sobre isso. Olha só, o nosso louvor, a nossa adoração faz a diferença nessa obra. Então, não apenas ir, não é apenas contribuir, mas orando você faz a diferença. E quando você ora, você abre as comportas do céu. Uma vez eu ouvi alguém falar que é o seguinte, a oração é como se você fizesse você estivesse contra o status quo. A coisa está indo numa direção e você se revolta contra aquilo. Eu não aceito que isso vai acontecer, que isso vai ficar assim. Sabe, a gente tinha uma jovem, filha de um dos nossos missionários, que ela ficou por mais de 4 anos presa na Índia. Mais de 4 anos, ela não pôde voltar, seus pais voltaram, seus irmãos voltaram, seu irmão voltou, e ela ficou lá presa, porque por questões judiciais, ela não pôde deixar o país. E a gente ficava naquela agonia, orando por ela, até que ano passado o Senhor trouxe essa garota para nós de novo. Amém? E a gente orou até insistir, até a coisa acontecer. Meu irmão, ore até acontecer. A sua oração, ela muda, sabe, o favor de Deus em relação às coisas que estão acontecendo. O Deus estende a sua mão. Deus faz a diferença por meio da sua oração também. Então, uma forma, indo quando você vai, quando você entrega a sua vida. Segundo, quando você ora. E terceiro, quando você contribui. E eu quero que você entenda o seguinte. Para Deus não existe nada mais importante do que almas, vidas.
A única razão de Deus ter enviado o seu Filho foi para que os homens se salvassem. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, a coisa que importa para Deus são almas. O mais importante para Deus são as almas. E você, meu irmão, nós temos que tornar o que é mais importante para Deus a prioridade para nós. Nós temos que priorizar a salvação das almas. Amém? E se os nossos recursos, se aquilo que Deus colocou na nossa mão, se aquilo que Deus nos concedeu, nos levar a esse lugar, onde almas possam ser salvas, resgatadas, é para isso que eu quero viver minha vida, é para isso que eu quero gastar, sabe, cada centavo meu, cada minuto do meu tempo que eu tiver, eu quero gastar para isso. Para que almas sejam salvas e resgatadas. E cada um de nós temos que entender isso. Deus amou o mundo de tal maneira. E Ele, sabe, espera de nós da mesma forma, que nós possamos amar as pessoas com mais importância do que qualquer coisa, do que os bens, do que, sabe, casas, do que carros, do que qualquer coisa. Amém? Irmãos, eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso projeto Adotar, lá na nossa igreja, que é um projeto pelo qual nós temos sustentado a obra missionária. Mas, já que os irmãos já têm todo um projeto aqui, os irmãos já estão envolvidos, e eu fiquei imensamente feliz de ver como os irmãos estão participando dessa obra, eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. E eu quero fazer uma oração com os irmãos. Vamos fazer uma oração rapidinho? Feche seus olhos aí, fique de pé e vamos orar. Senhor Deus, eu te louvo, Pai. Eu te agradeço, eu te engrandeço, porque o Senhor tem o controle de nossas vidas. O Senhor está, Senhor, nos direcionando, está nos guiando, Pai. E nós estamos aqui hoje para a honra e para a glória do Teu nome. Nós estamos aqui hoje, Deus, porque o Senhor nos separou, o Senhor nos preparou para esse momento. Deus, não nos deixa sair daqui sem o entendimento de que Tu tens uma missão para cada um de nós. Tu tens, Senhor, uma missão para cada um de nós e nós devemos nos envolver nessa obra. Pai, que os nossos corações possam queimar por essa obra. Nós Te louvamos por tudo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor, igreja. Todos os irmãos receberam um papelzinho quando entraram na igreja? Não? Sim? Ah. Quem não recebeu, eu não sei se sobrou, mas eu vou tentar providenciar de quem não recebeu. Os papeizinhos são os passaportes que eu fiz. Eu coloquei os 20 países perseguidos, os 20 primeiros da lista de perseguição mundial. E o nosso desafio para esse mês de abril é orar por esses países, se os irmãos se sentirem à vontade também de fazer jejum. Mas o nosso desafio é de, nesse mês de abril, orar por esses países. Amém? Nós cremos que quando nós oramos, Deus tem colocado bastante a oração no meu coração. E eu creio que quando nós oramos, nós pisamos naquele país por fé. E eu acredito que Deus começa a fazer muitas coisas através da nossa oração, amém? Então vamos nesse mês estar orando por esses países, intercedendo. Pode soltar, gente. Na sociedade patriarcal da Somália, mulheres são sujeitas a altos níveis de controle e espera-se que sejam servis. Dependem dos homens, as crenças e vozes das mulheres são abafadas em suas comunidades. Não é aceitável para uma mulher se tornar cristã. Se uma mulher é suspeita de ser cristã, ela comumente será humilhada em público, metida sob prisão domiciliar, abusada sexualmente, sequestrada, forçada a se casar com um sheik radical ou morta. Se ela já for casada, o marido provavelmente se divorciará dela e levará os filhos para garantir que eles sejam criados nas tradições islâmicas. Casamento forçado, muitas vezes com homens muito mais velhos.
é usado para pressionar convertidas a voltarem para o islamismo. Mulheres cristãs também sofrem quando o marido é preso ou morto. Viúvas tendem a ser forçadas a se casar com homens muçulmanos. A sua propriedade é confiscada e a viúva é deixada à mercê da família e do novo marido, a fim de manter a dependência dos homens. O estudo das meninas são muitas vezes interrompidos. Apenas 5% das meninas chegam ao ensino médio. Na escola, meninas cristãs podem ser pressionadas a participar de aulas islâmicas e a vestir burcas, como impõe o Al-Shabaab. No Islã, as mulheres não são valorizadas e muitas sofrem caladas no seio da família. No entanto, Jesus tem transformado a vida de muitas mulheres. A Giliane está representando uma mulher muçulmana da Somália. Eu não sei se quem recebeu o papelzinho com o país da Somália? É uma bandeira azul. E a Somália, ela é o segundo país mais perseguido do ranking mundial. O que significa isso? Lá você não é permitido ser cristão, você não é permitido nem falar sobre Jesus, ou ao menos ter algum resquício da palavra, da Bíblia. E nós hoje queremos representar essas mulheres, então eu queria que os irmãos se colocassem de pé nesse momento. Nós vamos orar por esses países que estão nos papéis. Se os irmãos puderem guardar nas suas Bíblias ou pegar esse papel nesse momento, nós queremos nesse momento interceder por esses países e também orar por todos esses países, essas bandeiras. Queremos orar pelos continentes e também pelo Brasil. Então eu queria convidar os obreiros, os diáconos, os presbíteros para estar aqui na frente e estender as mãos realmente para os países, e nós vamos interceder nesse momento, amém? Senhor Jesus, nós queremos nesse momento, Pai, te entregar, Senhor, esses países, esses 20 países perseguidos, Senhor. Os 20 países onde não é permitido, Jesus, ao menos falar o Teu nome, Senhor. Nós oramos pela vida de mulheres que nesse momento, como a Juliana está representando, Senhor, sofrem, Senhor. Elas têm que usar essas roupas, elas são oprimidas em todos os momentos, Senhor. Elas não podem Te conhecer, Jesus. Nós oramos, Pai, para que o Senhor tenha misericórdia dessas mulheres, que o Senhor possa alcançá-las, Senhor, que o Senhor possa trazer a liberdade, Jesus, que só Tu pode trazer, Senhor. Que o Senhor possa trazer liberdade para todos esses povos, Senhor, os muçulmanos, os africanos, Senhor, os asiáticos, os europeus. Nós queremos nesse momento clamar, Senhor, por todos os continentes, todos os países, Senhor. Nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, porque sabemos, Senhor, que o Seu coração é um coração missionário, é um coração que busca por filhos, Senhor. E nós, nesse momento, Senhor, queremos nos comprometer que nesse mês, Senhor, nós vamos estar orando por esses países. Nós vamos estar intercedendo, Jesus, e clamando, porque acreditamos, Senhor, no que o Senhor quer fazer nesses países, Senhor. Nós nos colocamos nesse lugar de oração, Jesus, crendo que o Senhor vai fazer mudança, Senhor. Tenha misericórdia desses povos, Senhor. Nós Te agradecemos já, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pelos missionários que o Senhor tem levantado, Senhor. Nós queremos nesse momento também, Senhor, interceder pelos missionários que estão nos campos, Senhor, por missionários que estão nesses países perseguidos, por missionários que nesse momento estão em países onde não é permitido falar do Senhor. Talvez alguns estejam presos, passando fome, dificuldade, Senhor. Mas nós nesse momento colocamos eles, Senhor, nas Tuas mãos. Espírito Santo, que o Senhor possa ir de encontro à vida deles nesse momento, trazer força, trazer ânimo, Senhor. Para todos esses cristãos, Senhor, que estão em países perseguidos, nós oramos para que eles nunca venham abandonar a fé, Senhor. Que o Senhor venha cada dia dar mais força, perseverança para que eles continuem, Senhor. Nós queremos Te apresentar, Senhor, também o nosso país. Nós queremos Te apresentar o Brasil, Senhor. Que mesmo sendo um país livre, um país onde nós podemos proclamar o Evangelho, Senhor, muitas vezes nós não fazemos isso. Nós tratamos, Senhor, como algo banal, Senhor. Nós queremos pedir perdão, Senhor, por muitas das vezes nós estamos no nosso dia a dia, Senhor, e não pensamos nos nossos irmãos, Senhor.
Senhor, nos perdoe, que nosso coração seja um coração missionário. Não só em contribuir, não só em ir, Senhor, mas em oração todos os dias, Senhor. Que nós possamos ter esse coração, Senhor, que busca, que clama por esses povos, Jesus. Nós oramos nessa noite, nós cremos em tudo que o Senhor vai fazer. Nós te agradecemos. E nós, Senhor, te esperamos. Nós clamamos Maranata. Mas antes de nosso coração clamar Maranata, Senhor, nós queremos ir. Nós queremos pregar, porque sabemos que o Senhor só vai voltar quando todos ouvirem. Então nós estaremos de joelhos, Senhor, até que todos ouçam. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda de pé, nós vamos encerrar o nosso culto. Queremos agradecer ao Departamento de Missões pelo trabalho, o missionário Felipe, que veio entregar a palavra do Senhor, e que Deus abençoe a sua semana. Muito bom estar junto com os irmãos aqui, cultuando e aprendendo mais sobre o que é missões. Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. Estaremos uma Semana Santa abençoada aí, que você ore ao Senhor, para que Deus venha abençoar a sua vida, que cada vez mais lá fora venha entender o chamado de Deus aqui na terra, tá bom? Oremos ao Senhor, querido Deus, obrigado, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade que foi colocada aqui durante esse culto. Te agradecemos, Senhor, por cada um que saiu do seu lar para estar aqui, para ouvir a Tua palavra. Obrigado pelos louvores, pelas ministrações, Senhor, que o Senhor trouxe aos nossos corações. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar as famílias que estão aqui presentes. Que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha proteger. Que o Senhor venha, ó Pai, durante essa semana, Senhor, abençoar. Que o Senhor venha dar uma noite tranquila. Que o Senhor venha dar resposta. Que o Senhor deve dar vitória, milagres e salvação nos lares, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, porque muitos não estão tendo essa oportunidade de nós estamos aqui, ó Pai, na Tua casa, para aprender, para adorar o Teu santo nome. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a grande e doce consolação do Espírito Santo esteja sempre sobre você, sobre a sua família. E todos dizem...